Então, boa tarde. Meu nome é Gabriel Victor Brandão de Souza, sou aluno de enfermagem no quarto período na Universidade Veiga de Almeida e esse é meu vídeo utilizando algumas semiotécnicas da matéria de Fundamentos em Enfermagem 1. Antes de começar, é bom frisar que para utilizar as semiotécnicas a gente precisa de uma base. E para começar, essa base é a anamnese. O que é a anamnese? Ela é um exame mais subjetivo, que é semelhante a uma entrevista entre o atendente e o cliente. Juntamente com a anamnese, tem o exame físico, que é um conjunto de técnicas que nós, profissionais de saúde, utilizamos para avaliar o estado físico do paciente, com o intuito de diagnosticar um mau funcionamento ou uma doença no corpo dele. Então, ainda derivado do exame físico, nós temos a semiologia, que é o estudo de sinais e sintomas apresentados pelo paciente. E dentro da semiologia nós temos a semiotécnica, que é as técnicas e procedimentos usados que sucedem o exame físico. Então, antes de começar com a prática, eu gostaria de informar que eu vou utilizar alguns ambientes da minha casa, porque são muitas, então posso usar a cama, posso usar o sofá, às vezes eu posso usar o chão. Eu vou tentar fazer da melhor forma para que fique o mais claro possível. A primeira é a inspeção. Então, a inspeção é uma avaliação da superfície externa, que é feita baseada nos dados colhidos lá na anamnese. Ou seja, ela é a continuação da investigação que é contínua. Ainda na inspeção, é possível examinar o estado geral do paciente, como bom, ruim ou regulável, além de classificá-lo como lúcido, letalúrgico, obnubilado, torporizado ou em coma. A inspeção também é responsável por avaliar atitudes ou movimentos voluntários e involuntários do paciente, assim como também avaliar as expressões faciais, que são chamadas de faces e classificadas de diversas formas de acordo com a característica. Cabe também à inspeção avaliar os odores corporais, a hidratação, o vestuário, tudo que seja característica de como o paciente está. Isso por quê? Vou dar alguns exemplos. O excesso de roupa, ele pode significar que o paciente está escondendo algum hematoma. Unhas roídas, por exemplo, podem ser um sinal de estresse ou ansiedade. E o hálito do paciente, ele pode dizer para a gente se o paciente ingeriu bebida alcoólica ou se ele é diabético, caso seja cetônico. Localizada e frontal, ela requer que nós, examinadores, estejamos o mais próximo possível do local inspecionado. Então, assim, ela pode ser muito importante, por exemplo, na inspeção de uma lesão. O paciente chegou depois de uma briga, vamos supor, e tá com uma lesão na barriga, ou tá com uma lesão no braço, ou tá com uma lesão no ombro. A gente vai inspecionar esse local e avaliar, investigar essa região. Na inspeção armada, nós enfermeiros precisamos de um instrumento para poder avaliar melhor o local inspecionado. Então vamos fingir que isso aqui é uma lupa e vamos supor que é uma lesão pequena ou alguma coisa assim comum, a gente precisa utilizá-la para avaliar melhor. Então a gente pega e utiliza o instrumento. Na inspeção panorâmica, ela favorece ao examinador uma visão abrangente do local inspecionado. Então, o ideal seria que nós nos afastássemos um pouco para ver como está o estado em que nós iremos avaliar. Por exemplo, se eu vou avaliar o braço, nem sempre é bom que eu fique tão muito perto. Se eu vou avaliar a barriga, às vezes ela pode estar um pouco demasiado demais e aí eu tenho que me afastar para poder ver a elevação real desse edema. Porque se eu estou muito próximo, pode ser que eu não veja da forma correta. Então, na inspeção panorâmica, eu tenho essa visão mais abrangente. Já a inspeção tangencial serve para observar os movimentos mínimos corporais. Então, a gente deve ficar mais ou menos assim e avaliar, porque pode ter um movimento mínimo, assim como pode ter uma ondulação ou então uma depressão. Pode ser no tórax, por exemplo, se o tórax for um pouco mais profundo, na inspeção tangencial a gente consegue ver. Ou se ele for um pouco mais elevado, ainda assim, na inspeção tangencial a gente também consegue ver. Dando continuidade, nós temos a palpação. A palpação ela é utilizada quando a gente não consegue visualizar tudo somente na inspeção. Então, ela é utilizada utilizando as mãos e é utilizada com tato ou pressão, ou os dois, e pode identificar massas ou então nódulos no corpo do paciente.
O tato, ele fornece informações mais superficiais. Já a pressão, ela fornece informações mais profundas do organismo humano. Usando a palpação abdominal como exemplo, vamos ter a palpação que é um pouco mais simples, que é uma do lado da outra, a gente sempre do lado direito do paciente, e a gente vai fazer leves pressões. Se o paciente tiver com um quadro grave de apendicite, por exemplo, só nesse tipo de palpação ele já vai sentir dor, já vai sentir um incômodo e já é o suficiente para a gente já ajudar no diagnóstico, entendeu? A gente também pode utilizar essas duas mãos para fazer assim, esse movimento, discorrendo sobre a superfície do abdômen a fim de procurar nódulos. Então essa é a palpação um pouco mais simplificada. E ainda utilizando a palpação do abdômen como exemplo, nós temos a palpação que é um pouco mais complexa, que é a palpação profunda. Ela pode ser feita do mesmo jeito, porém com um pouco mais de intensidade, com um pouco mais de pressão. E aí a gente pode conferir como está um pouco os órgãos do abdômen, entendeu? A gente também pode ver se tem algum tipo de massa e checar todos os sinais e sintomas que o paciente está sentindo, sempre em contato com o paciente para verificar se está tudo bem, se é muita dor, se é pouca dor. Tudo isto, vamos para alguns exemplos de tipos de palpação. Temos a palpação que é a palpação palmar, onde ficam as duas mãos assim e a gente vai palpando as superfícies. Isso pode ser em qualquer região, eu só estou usando a região torácica e abdominal. Temos também a palpação mão sobre a mão, onde a gente usa para fazer talvez uma vistoria mais profunda. E a gente vai fazendo assim, sempre do lado direito do paciente. É muito bom para a região abdominal. Assim e assim. Temos a palpação dedos em pinça. E como que é muito utilizado? Geralmente é utilizado na região bucal, onde a gente pode checar se está tudo bem nessa região, tanto em cima quanto embaixo. Temos a dígito palmar, que é dentro da boca, a gente utiliza também. A pessoa abre a boca e a gente vai checando aqui na parte de dentro das bochechas. E temos também a dígito pressão, que é praticamente um beliscão, para ver se a pessoa está sentindo dor. Então a gente belisca, pressiona mesmo os dois dedos, assim, e a pessoa vai nos dizer se dói ou não, e a intensidade da dor. Dando continuidade, nós temos a percussão. A percussão ela é utilizada quando nós examinadores queremos saber se a região examinada ela tem líquido, ela tem ar ou ela tem sólido. Na percussão, é importante que nós fiquemos atentos a sons audíveis e a vibrações palpáveis, que podem ser distinguidas de diferentes formas. Agora sobre alguns tipos de percussão. Temos a percussão dígito-digital, que é onde a gente pressiona o dedo do meio, na região onde a gente quer ouvir o tipo de som, e a gente tecla, clica, para tentar escutar um som. Então, dando continuidade aos tipos de percussão, tem a percussão direta, que é quando a gente utiliza os dedos e a ponta deles para poder dar pequenas batidas e ouvir o som. Aqui na região posterior é utilizada bastante, então a gente tem que saber distinguir os tipos de som. E também temos a percussão que é aquela do punho, onde a gente bate aqui na região do pulmão, ou também pode ser na frente na região do tórax, para distinguir o tipo de som. Lembrando que os sons mais escutados na percussão e os sons que a gente geralmente procura são os timpânicos, os hipertimpânicos, os maciços e os submaciços. Agora eu vou falar um pouco sobre os sinais vitais. Os sinais vitais eles refletem o equilíbrio das funções orgânicas do nosso corpo. E eles podem ser verificados das seguintes formas: a partir da pressão arterial, a partir da função cardíaca e a partir da função respiratória. A pressão arterial é a força exercida pelo sangue contra qualquer área da parede vascular, e é importante ressaltar que ela pode ser alterada muito facilmente. A verificação da pressão arterial ela pode ser feita de forma direta, que no caso é uma intraarterial, como por exemplo um catéter, ou pode ser feita de forma indireta, com um equipamento de verificação de pressão que dá um valor
basicamente bem aproximado do que a pressão realmente está. Agora falando sobre a verificação da frequência respiratória, essa verificação é a contagem por minuto de quantas inspirações o paciente dá, ou seja, é a ventilação do paciente. Lembrando que é bem importante que o paciente não saiba que você está realizando essa verificação, porque pode dar alguma alteração caso ele saiba. Então é sempre bom você estar conversando com o paciente, ou então você falar que está realizando algum outro procedimento, e aí sim você checar e verificar a respiração dele. A verificação de frequência cardíaca utiliza o pulso arterial para verificar a frequência e o ritmo cardíaco, e ela pode ser feita de forma manual, então eu vou demonstrar. Então, para verificar a frequência cardíaca, a gente tem que procurar artérias superficiais. Então, as mais utilizadas são a da jugular e a radial. A gente tenta ver o número de pulsações por minuto. É importante ver a frequência, a amplitude e o ritmo das pulsações, para que a gente tenha uma certeza de que está normal ou anormal. A frequência é a quantidade de pulsações por minuto. O ritmo, a gente espera um estado rítmico, ou seja, tum, tum. E a amplitude é a força com que os batimentos estão. Ainda falando sobre sinais vitais, eu tenho que citar pelo menos a questão da temperatura, que é o grau corporal do paciente, e pode ser avaliada via oral, via retal, via timpânico ou via axilar, com um termômetro. É importante ressaltar também a importância de, num hospital ou até mesmo na sua casa, toda vez que for utilizar o termômetro, ele tem que estar esterilizado. Agora eu vou entrar na fase de medidas antropométricas, que é a medida das dimensões físicas de uma pessoa ou do seu paciente. E geralmente as mais relevantes são a altura, o peso e a circunferência abdominal. Bom, a altura ela pode ser medida com uma fita métrica, o peso pode ser medido com uma balança e a circunferência abdominal pode ser medida também com uma fita métrica, de uma forma que eu vou tentar demonstrar. Então, a circunferência abdominal, na maioria das vezes, serve para checar o possível nível de obesidade junto com o IMC. E como que é feito? Vamos supor que isso aqui seja uma fita métrica, a gente pede para o paciente ficar de braços abertos e a gente vai circundar a barriga dele na altura do umbigo. E aí a gente vai ver a medida correta. Agora eu vou falar um pouco sobre como identificar um biotipo. Bom, basicamente o biotipo ele é um conjunto de características morfológicas apresentadas pelo indivíduo. E ele é classificado como normolíneo, longilíneo ou brevilíneo. Então, o ângulo de Sharpe ele fica mais ou menos aqui na base do externo e ele é utilizado para identificar características do tórax. Se ele é um tórax normal, normolíneo, ou se ele é um tórax com um pouco mais de depressão, e aí seria longilíneo, ou se ele é um tórax que aparenta ser de uma pessoa com tuberculose ou asma, que é um tórax brevilíneo. Eu peguei essa boneca para mostrar mais ou menos como é que faz a palpação da fontanela, lembrando que a importância é que feche 100% a fontanela da criança. Lembrando também que temos a fontanela anterior e a posterior, e ambas têm que fechar. Eu vou utilizar a anterior como exemplo, lembrando que sempre começa com 3 dedos, depois diminui para 2 dedos e depois diminui para 1 dedo até fechar 100%. É a famosa moleira, como é conhecida popularmente. Então, quando a gente vai palpar, já quando se espera que tenha fechado, quando já passou o prazo, a gente palpa para ver se não ficou escavada ou se não ficou abaulada. Então, para a gente mensurar o perímetro cefálico, é basicamente medir a cabeça da criança. Então, vamos de novo simular que esse cadastro é uma fita métrica. A gente vai ter que passar por trás da cabeça da criança, próximo ao osso occipital, e circundar até aqui ao osso temporal, onde a gente verifica um número para ver se ele está normal para a idade da criança, se ele está com alguma alteração ou alguma anormalidade. Agora eu vou demonstrar como que funciona a palpação da tireoide. Primeiro a gente tem que orientar o pescoço. Então a gente começa de cima para baixo, daqui de forma anterior. Então a gente vai descendo os dedos até a gente localizar a cartilagem tireoidiana. Depois a gente desce até encontrar a cricoide e depois desce até encontrar a glândula tireoide. Quando a gente termina de fazer esse processo, a gente tem que fazer da seguinte forma. A gente pressiona para o lado direito e aí a gente vai apalpar de forma de sentidos variados.
A gente utiliza os dedos para apalpar da seguinte forma: pode ser circundando assim, pode ser assim, para ver se está tudo normal. A gente passa para o lado esquerdo e tem que ser da mesma forma, de sentidos variados. A gente vai fazendo assim, circundando, ou assim também. Agora eu vou demonstrar como que é feita também de forma posterior. A mesma coisa, a gente tem que primeiro orientar o pescoço. Então, de cima para baixo, daqui do queixo para baixo, a gente desce até encontrar a cartilagem tireoidiana, depois desce até encontrar a cricoide e desce até encontrar a glândula tireoide. Feito isso, mesmo procedimento. Chegou para o lado direito e vamos apalpar de sentidos variados. Pode ser circundado, pode ser pressionando um pouco, fazendo um pouco de pressão, utilizando o tato. Lado esquerdo, a mesma coisa. A gente pressiona para o lado e vamos apalpar. Pode ser circundado ou pressionando, fazendo pressão e utilizando o tato também.